Olá, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras do canal Afasta de Mim Esse Cálice. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre as principais notícias da semana. Notícias que foram importantes, que merecem nosso destaque. E principalmente merecem também a nossa reflexão, para que nós possamos ter a oportunidade de refletir sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde não há limites para a verdadeira democracia. Não há limites, sejam eles sociais, sejam eles culturais, étnicos, para que a verdadeira democracia, no seu sentido pleno, seja estabelecida. Porque, infelizmente, nós vivemos em um país onde quem tem o poder econômico acaba tentando manipular, acaba orquestrando alguns mecanismos para que instrumentalize a verdadeira dominação. E essa dominação deve ser combatida. E a melhor forma de combater essa manipulação é justamente através da informação. E que possamos, através disso, através da informação, refletir sobre algumas questões importantes. Infelizmente, nós vivemos em um país onde quem detém os meios de comunicação acabam criando mecanismos para levar até o público somente aquilo que lhe convém, semelhante ao que existia na ditadura militar. Ontem nós tivemos a apresentação de alguns alunos do terceiro ano 30, em que, de uma maneira muito descontraída, foi abordado esses temas, né? A questão do patriotismo sendo levado à tona. E principalmente a questão da propaganda, a questão da manipulação dos meios de comunicação. Mas o interessante é que hoje existe mecanismos, e o canal no YouTube é muito importante nesse sentido, para que nós possamos buscar pela informação. Nós possamos, através da internet, lutar para que essa manipulação caia por terra. E principalmente, hoje, nós podemos, sobretudo, buscar por outras fontes. Isso é importante. E vamos começar por uma notícia que com certeza não foi de maneira nenhuma vinculada da maneira como deveria na rede globista de televisão, que foi os casos de corrupção envolvendo a FIFA. E o interessante é que se tornou até mesmo destaque do jornal The New York Times, do jornal norte-americano. E a manchete diz o seguinte: a manchete destaca os casos de corrupção, né? E fala o seguinte: denúncias do empresário Alejandro Burzaca de que a Globo pagou propina para obter direitos de transmissão de jogos de futebol voltou a ser destaque no jornal norte-americano. Desta vez com a revelação de que a emissora pagou 15 milhões de dólares, o equivalente a 50 milhões de reais, para obter os direitos das Copas de 2026 e 2030. Na verdade, aqui é uma reportagem, né, falando sobre o que foi falado no The New York Times. Aí a notícia fala o seguinte: que a corrupção já havia sido destaque nesse jornal nessas semanas e se tornou ainda mais intenso após as revelações da delação. Esse empresário argentino, Alejandro Burzaca, ele se envolveu também nos casos de corrupção. Ele se tornou um delator com o objetivo de reduzir a pena. E ele fala que essas propinas elas se estenderam tanto nas Copas do Mundo, como também nos Jogos da Libertadores do Campeonato Sul-Americano. E em outros jornais fala também sobre isso. Fala a respeito do quanto que a Rede Globo pagou para que eles pudessem ter o direito de exclusividade. Meus amigos, nós não podemos esperar outra coisa dessa emissora, porque o que importa para eles é o poder. Eles tendo o poder, não importa se a justiça social foi estabelecida no país, não importa como está a vida do povo brasileiro, o que importa é deter o poder.
né? Aí fala a respeito também outras notícias, como é o país, destacou o quanto o que foi feito para que a emissora tivesse o direito exclusivo de transmissões, né? Aí fala outro jornal, o jornal El País, fala o seguinte: uma delação premiada no caso que investiga a FIFA na justiça norte-americana respingou na Rede Globo, um dos maiores grupos de comunicação da América Latina. O empresário argentino Alejandro Burzaca, ex-diretor da empresa de esportivos argentinos, afirmou na terça-feira, em depoimento à Justiça dos Estados Unidos, que a emissora pagou propinas para conseguir direitos de transmissão de campeonatos de futebol. As autoridades americanas investigam um esquema de corrupção envolvendo a FIFA e outras federações de futebol. Não só a Rede Globo de televisão, mas também a Fox Sports dos Estados Unidos, a Televisa do México, a TV na Espanha, que a reportagem não revelou. E segundo Burzaco, Marcelo Campos Pinto, então diretor do Departamento Esportivo da Globo, teria negociado com os cartolas o pagamento da propina. A reportagem não conseguiu entrar em contato, aqui fala a respeito da nota que foi emitida no dia seguinte pela Rede Globo, que nós vamos falar daqui a pouco. E aí a reportagem continua falando que, além da Globo, outros dirigentes da alta cúpula da CBF também se envolveram. Os ex-presidentes da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, além do mandatário Marco Polo Del Nero. Os dois primeiros já respondem a um processo nos Estados Unidos por participação no esquema de corrupção, e o atual ele está evitando sair do país justamente por causa dessa possibilidade de ele ser preso. Aqui no Brasil não há possibilidade porque a legislação protege quem tem o poder, infelizmente. E a reportagem é muito interessante, os amigos navegantes podem acessar. Depois eu vou tentar colocar o link para vocês. E interessante, meus irmãos, meus amigos, que a Globo não fala sobre essas questões de uma maneira mais incisiva. Pelo contrário, foca somente na sua presunção de defesa. Presunção de defesa que eles não concedem a outros investigados. E o interessante é que a nota que eles emitiram para tentar justificar a sua defesa, a injustiça que eles estão sofrendo, fala que eles fizeram uma investigação interna e, através dessa investigação interna, chegaram à conclusão de que não havia nenhum caso de corrupção. Bom, então parece uma piada isso, né? Como se o Eduardo Cunha, ele mesmo investigasse as denúncias referentes à corrupção e ele mesmo chegasse à conclusão de que ele não praticou nenhum tipo de corrupção. Então quer dizer que a Globo realizou uma investigação para constatar que não existia nenhuma evidência da corrupção. Parece uma piada isso, né? Eu espero, sinceramente, que seja feita uma investigação, porque é impossível vivermos num país em que meia dúzia de famílias controla a rede de comunicação da nação, impedindo que a população, principalmente a população mais carente, desprovida de recursos financeiros, tenha acesso à informação. Eu não quero ficar restrito somente ao que a Globo passa. Eu quero sim ter a possibilidade de assistir um jogo transmitido por outras emissoras, sem ter que pagar. Porque somente quem tem dinheiro para pagar uma TV por assinatura tem acesso a outros jogos, o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu não quero ficar restrito somente à Rede Globo de televisão ao transmitir determinados jogos. Eu quero sim ter a possibilidade de viver em um país onde ocorra a democratização dos meios de comunicação. Eu quero sim que isso aconteça. Então aí, o Jornal Hoje apresentou uma reportagem no dia 15, que foi, se eu não me engano, na quarta-feira, só confirmar para os amigos
navegantes. Isso, na quarta-feira, a Rede Globo de televisão, no jornal Hoje, vinculou uma notícia a respeito do suicídio de Jorge Alejandro Delon, que foi também acusado por Alejandro Burzaco, sobre os esquemas de corrupção. Um dia depois da delação do investigado, ele simplesmente cometeu suicídio, né? As circunstâncias estão ainda ocultas, sob investigação, mas tudo indica que ele realmente tenha se matado. E ele foi acusado diretamente de corrupção nesse esquema de compra de direitos de transmissão. Então, a única notícia que a Globo deu mais incisivo sobre isso, além das notas que os jornalistas estão lendo a cada telejornal transmitido pela emissora. Então eu espero que tenha uma investigação, que essa nota que esses jornalistas como William Bonner fica quase engasgado lendo, né? Porque eu acho que nem eles mais acreditam no que eles estão falando, e espero que o povo brasileiro também não acredite. Eu espero que tenha uma investigação, porque eu tentei achar um artigo que eu li essa semana, muito interessante, que fala o seguinte: será que nós vamos ter agora uma condução coercitiva para os membros, para os dirigentes, os diretores esportivos da Rede Globo? Será que nós vamos ter a presunção da defesa? Eu não estou aqui acusando. A delação deve ser sim analisada, mas até que prove o contrário, eles são inocentes. Mas que tenha uma investigação, que a Raquel Dodge abra processo para investigar. Eu quero que aconteça isso, mas que seja apurado os fatos. Não que sem nenhum tipo de investigação condene, não é isso. Eu quero que tenha uma investigação. E o povo brasileiro merece isso. Merece que ocorra uma investigação sobre tais fatos. Porque quando Palocci foi lá no juiz Sérgio Moro falar tudo aquilo que falou, a Globo, meia hora, de 10 em 10 minutos, falava sobre o tema. Hoje o Palocci sumiu, como nós falamos semana passada. Simplesmente desapareceu. E porque não conseguiu provar aquilo que ele falou. Agora, será que vamos ter a mesma investigação? Será que o promotor Danton Delayon, será que ele vai sim interferir nesse processo? Será que ele vai investigar também? Será que o juiz Sérgio Moro, grande juiz Sérgio Moro, que se diz completamente imparcial, que se detém somente aos laudos, aos veredictos, ao que o processo diz, será que ele também vai abordar essas questões? Será que a Justiça, o Ministério Público, vai investigar esse esquema de corrupção? Espero que sim. E outra notícia também, que foi manchete, que foi alvo de muito debate, foi a respeito do jornalista William Vac. O Jornal do Brasil, que deu notícia no dia 9/11, foi atualizada essa notícia no dia 9/11, mas até hoje ainda é alvo de muito debate. A notícia é a seguinte: William Vac é acusado por suposto ato de racismo nas redes sociais. Um vídeo que circula na internet com o jornalista William Vac, da TV Globo, está causando revolta e polêmica. Durante intervalo de uma gravação em frente à Casa Branca, em Washington, para o Jornal da Globo, diário do qual é âncora, ele critica um motorista que buzina perto do estúdio. Aí o vídeo fala o seguinte, mostra o William Vac dizendo o seguinte: tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar, porque eu sei quem é, diz Vac, que se vira para seu entrevistado e sussurra: é preto, é coisa de preto. O interlocutor não ouve e Vac então repete de forma mais audível: é preto, e ri. Meus irmãos, sinceramente eu não esperava outra coisa desse jornalista, porque vindo de membros da Rede Globo, que tem sempre o pensamento de
de dominar o pensamento de que eles são os melhores, esse tipo de atitude, para mim, já não me surpreende mais. Porque ele está a serviço de uma emissora que, infelizmente, prega isso. Basta você assistir as novelas. Eu, particularmente, já tenho um bom tempo que não assisto. Me recuso a fazer isso. Porque você vê o racismo ali presente. O papel concedido às atrizes, aos atores, mostram o quanto que, infelizmente, o racismo ainda está presente nessa emissora, né? E a reportagem continua falando sobre o fato dele ter sido afastado. Outras fontes, eu gosto de buscar em diversas fontes da mesma informação. Essa aqui foi vinculada na Isto É. A Isto É também abordou esse assunto, a questão do vídeo que foi vinculado. Aí mostra o que a atitude da Rede Globo. A TV Globo informa que é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações, coisa que eu duvido muito. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante. Diante disso, a Globo está afastando o apresentador William Vac de suas funções em decorrência do vídeo que passou hoje a circular na internet, até que a situação esteja esclarecida. Segundo o site G1, William Vac afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação. Parece uma piada isso. Parece uma piada. Agora ele vem falar que não se lembra. Ele sofre de amnésia, é isso? Não entendi o que ele quis dizer. Porque uma situação dessa, ali no vídeo, não sei se os amigos navegantes já tiveram oportunidade de assistir, ficou muito claro o sadismo. Ficou muito claro, eu fiquei com náuseas diante de tudo que eu ouvi desse infeliz dizendo. Então, nós temos sim que acabar com isso. Na próxima sexta-feira nós vamos fazer o Dia da Consciência Negra e a mensagem é exatamente essa. Não há espaço para preconceito. Não há espaço para racismo. Nós vivemos um país democrático, o único país do mundo que tem a característica que nós temos, a mistura de várias etnias. O negro, que infelizmente foi escravizado, mas o ponto positivo é que faz parte da nossa cultura. Eles trouxeram da África, a nossa história mostra isso, trouxeram da África os seus valores, as suas crenças, as suas determinações. O português que veio colonizar, o branco português que veio colonizar, e os índios que aqui estavam com toda a sua riqueza cultural milenar. Então, o único país do mundo que tem essa mistura. Então, não há espaço para esse tipo de manifestação desse jornalista medíocre, hipócrita. E o mais irritante, que eu acho mais cruel, é aparecer idiotas defendendo esse infeliz. Primeiro, nós vamos falar do ministro Gilmar Mendes, um babaca, um otário. Ele falou o seguinte, a reportagem que foi vinculada pela Metrópolis, e diz o seguinte: Gilmar Mendes sai em defesa de William Vac. Ele não saiu em defesa daquele que sofreu o comentário racista, não. De todos que se sentiram ultrajados por tudo que esse idiota falou. Ele saiu em defesa desse jornalista. Aí fala o seguinte: agora foi a vez do ministro Supremo Tribunal Federal defender o jornalista William Vac. Após o vídeo, que é a reportagem, a questão que nós já abordamos aqui. O ministro usou o Twitter na noite de sábado, 11 de novembro, para se manifestar. Ele compartilhou um texto do colunista Demétrio Magnol, da Folha de São Paulo. Interessante, o texto de Demétrio expressa minha solidariedade ao jornalista William Vac. Todos nós podemos errar. Todos nós podemos errar. Erro, a pessoa pratica quando comete um assassinato ou rouba, isso é um erro. E tem que pagar por isso. Agora, racismo não. Aí, o interessante é que ele foi alvo de muitas críticas.
Os comentários giraram em torno do seguinte: revoltados seguidores do ministro responderam no Twitter: racismo não é crime, não é erro. Errar? Então se alguém cometer um crime, pode dizer ao STF que, poxa, foi um erro. A Aécio, pelo menos, admitiu, essa foi hilária. A Aécio, ao menos, admitiu o erro nas 200 ligações entre vocês. Isso sim foi um erro. E mostra o quanto que esse sujeito é um canalha, que não merece ocupar o cargo que ocupa. Então, esse Gilmar Mendes, que está a serviço, infelizmente, desse governo golpista, amigo íntimo do senhor Aécio Neves, ele está a serviço, infelizmente, desse governo golpista. E desse jornalista que é um hipócrita. Aí os comentários eu achei muito interessante, os amigos navegantes eu acho que seria interessante ler. Outro comentário foi o seguinte: considerando que racismo não é erro e sim crime, se houvesse processo e chegasse ao STF, será que ele se consideraria impedido, já que se posicionou? Então E eu achei interessante que as postagens que foram feitas pelos eleitores mostraram exatamente isso, em que não há mais espaço para o racismo, não há mais espaço para o preconceito. Outra, e eu gostava dos comentários dela, mas agora já nem vou perder tempo para ler, é da Raquel Sherazade. Ela também saiu em defesa desse idiota. Ela falou o seguinte na sua postagem: um dos jornalistas, deixa eu pegar aqui para os irmãos, para os amigos navegantes. Na madrugada do dia 10, ela respondeu o seguinte, no seu comentário. Ela fez o seguinte comentário: um dos jornalistas mais brilhantes da TV brasileira foi o último alvo dos fundamentalistas da moral seletiva. Caiu na armadilha pérfida dos coleguinhas invejosos, esquerdistas, acéfalos e medíocres de todas as nuances. O hipocritamente correto venceu mais uma vez. Feriu de morte o brilhante Paulo Francis, atropelou Boris Casoy, trapaceou Reinaldo Azevedo e agora condenou à execração pública William Vac. Tadinho, né? Um idiota que só fala besteira. E ela também foi detonada diante desse comentário, porque é impensável uma pessoa defender um jornalista desse, porque defender significa compactuar com o racismo, compactuar com o preconceito, compactuar com toda essa imundície que esse idiota tenta vincular através das redes sociais. Aí os comentários que foram feitos, achei muito interessantes, que um dos comentários diz o seguinte: miga, apaga que dá tempo. Tomara que você seja a próxima. Você é estúpida. Chamam o racismo de moral seletiva agora? Foram alguns dos comentários que foi publicado ali como resposta a essa jornalista que está a serviço dessa imprensa golpista, dessa imprensa manipuladora, dessa imprensa que infelizmente está a serviço de uma determinada classe, de uma determinada camada social. Então, meus amigos, vamos ficar atentos, vamos nos informar a respeito do que está acontecendo, para que nós possamos, através do debate, através do diálogo, construir uma sociedade mais digna, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde os princípios democráticos sejam o alvo principal da população brasileira. Um grande abraço a todos. Qualquer sugestão, estou à disposição. E saudações a todos e boa semana a todos os nossos amigos e amigas navegantes do canal Afasta de Mim esse Cálice. Vou deixar aqui embaixo também o link, o endereço do meu blog. O blog onde nós postamos as fotos das viagens, os resumos que os alunos estudam para as provas, também as provas que são aplicadas com gabarito para que eles possam corrigir, para que todos possam analisar as questões que foram abordadas na prova. Um grande abraço a todos, fiquem atentos
e saudações. Valeu, galera!